começando mais uma edição do programa Super Hiperabras. E você já sabe, nós estamos repletos de entrevistas e muita informação relevante para te deixar sempre muito bem informado a respeito do setor supermercadista. Fique com a gente até o final para não perder nada. Nós preparamos um programa incrível e eu tenho certeza que você vai adorar. Hoje você vai conferir mais um episódio do podcast Super Hiper e o entrevistado dessa semana é o consultor Cleilson Filippetti. E neste bate-papo repleto de assuntos bem interessantes, ele vai explicar o conceito do JBP, o Joint Business Plan. E ainda tem uma entrevista exclusiva que a Renata, nossa editora-chefe da Super Hiper, realizou aqui nos nossos estúdios com o Gilmário Cavalcante, ele que é Head de Operações e Parcerias da Sensei. E quem acompanha o nosso programa toda semana já sabe, não pode faltar o SH News. E essa semana, a Renata conversou com a Head de Produtos da Horus, a Roberta Aterino. Elas conversaram sobre as tendências de mercado apontadas pela Horus a partir de um estudo feito ao analisar mais de 1 milhão de notas fiscais ao longo do último ano. A Roberta ainda comentou sobre o crescimento dos mercados de vizinhança. Não dá para perder, né? Depois do intervalo, você confere o podcast Super Hiper, hoje com o consultor Cleilson Filippetti. Não saia daí, nós voltamos daqui a pouco, logo após os comerciais. Deixa eu conversar com você que é lojista. Venha conferir as principais marcas da indústria de utilidades domésticas e mesa posta e ver de perto os lançamentos do mercado, do setor de cama, mesa e banho e têxteis decorativos. Vai se programando para encontrar a maior variedade de produtos e as melhores oportunidades de negócios nas feiras Home and Gift e Têxtil & Home. As principais marcas do segmento estarão presentes: Plasútil, Bela Janela, Germer Porcelanas, Cortex, Grupo Brinox, Cassiumara, Tramontina, Niasitex, ou Apple Home, Oxford, Gamesa, Oasis Tapetes, Porto Brasil. Então já sabe, hein? Faz o seu credenciamento e garanta as melhores compras de 18 a 21 de fevereiro no São Paulo Expo. A gente se encontra na Home and Gift e Têxtil & Home. A transformação do varejo não é novidade, mas agora ela acontece cada vez mais rápido e de novas formas. Entre a exigência dos clientes por experiências integradas, a oferta de mais opções do que nunca, a existência de mais maneiras de comprar e uma necessidade urgente de acelerar as cadeias de suprimentos, há muitos desafios para enfrentar. A verdade é que você sabe exatamente o que é preciso fazer. Porém, é difícil transpor a lacuna entre estratégia e execução ao lidar com fatores tão diferentes como funcionários e clientes, área de vendas e depósito de lojas, cadeia de suprimentos e entrega final, software e hardware. E isso se torna mais difícil conforme as linhas ficam mais tênues, as lojas viram centros de processamento de pedidos e os pagamentos são efetuados em qualquer momento e lugar. Para acompanhar o ritmo das mudanças e avançar, é preciso unificar as tecnologias e fornecedores. É preciso contar com o parceiro certo. Um consultor estratégico que possa ajudar a transpor a lacuna entre estratégia e execução, unindo todas as peças em uma plataforma totalmente unificada e escalável. Com a Zebra, você tem todo o necessário para otimizar seu desempenho e oferecer uma experiência superior ao cliente. Vamos unir forças para aprimorar sua experiência omnicanal e em loja. Obtenha visibilidade total sobre os inventários e controle as operações. Aproveite dados ainda não explorados para estabelecer prioridades e determinar as ações certas no momento certo. Conecte as equipes e dê autonomia aos funcionários para fazer com que se sintam motivados e ajudá-los a realizar as tarefas mais importantes. Assim, suas equipes poderão agir e se preparar para o que virá a seguir, porque quando você consegue unir todos esses aspectos, você tem tudo sob controle. Agora sim, sua vantagem competitiva foi capturada. O programa Super Hiper está de volta e neste bloco você vai conferir mais um episódio do quadro que já é o queridinho dos nossos telespectadores e particularmente o meu também, o podcast Super Hiper. Hoje você vai acompanhar a entrevista que a Gisele Cabrini realizou durante a Abras 23 com o consultor Cleilson Filippetti. Ele explica de maneira prática o conceito do JBP
e fala sobre a importância de manter o foco no cliente. E falando em foco, não se distraia que a nossa entrevista começa agora. Começa agora mais uma edição do programa Super Interáveis. O objetivo é trazer muita informação e entrevistas exclusivas com personalidades que fazem parte do dia a dia do setor supermercadista. Para conversar comigo, muito bem-vindo, eu tenho a introdução que ele é consultor. Então, isso hoje é um assunto, né? É um tema que está muito atual no varejo, que é muito importante, que é o JBP. Então a gente tem às vezes esses conceitos, né, que assustam às vezes, né, pelo nome, que é um nome em inglês, mas que na prática, né, faz todo sentido. Então, por favor, nos ajude com isso. O que é o JBP e como traduzir isso de uma forma prática e objetiva? O JBP, né, Joint Business Plan, é um derivado do antigo planejamento de vendas, né, Business Plan, né, que era feito o planejamento anual. Né. O conceito na realidade é uma jornada, né? Esse conceito surgiu um pouco mais na década de 50, do conceito das empresas estendidas, né? Onde a Toyota, uma empresa automobilística, né, na década de 50, começou a entender um pouco o mercado e para atender melhor os consumidores, né, eles fizeram um estudo e chamaram os fornecedores para integrar nesse planejamento. Então foi interessante que foi chamada da indústria estendida, né? Então a Toyota foi pioneira na década de 50 e onde todo o planejamento de produção eles envolviam os fornecedores, por isso que era chamado de indústria estendida. E na década de 80 esse conceito foi trazido para o varejo, né? E você percebe que houve uma evolução, né? Então o varejo pegou essa ideia do just in time, né? Que é a entrega do produto na hora certa dentro das indústrias, e trouxe para o varejo. Então os big retailers americanos começaram a chamar as multinacionais para fazer esse planejamento. Era feita uma reunião anual, onde era feito o desenvolvimento do plano de negócios, e no final do ano seguinte eles iam buscar os resultados. E normalmente não era muito, vamos dizer assim, não era muito tangível, porque ficava no âmbito estratégico, né? Então, eles foram ajustando e trazendo um pouco mais para o plano operacional, né? Isso pode ser aplicado no pequeno? Como é que a gente consegue fazer essa transposição de um conceito que surge, então, perfeito, grandes empresas, grandes corporações, tanto indústria quanto varejo, exatamente, isso vem transformando essas relações entre esses agentes? É a necessidade de crescimento em conjunto, né? Por isso que é Joint Business Plan. Então, as pequenas empresas, as pequenas indústrias, ela tem que entender melhor para poder atender. Então, o que acabou acontecendo, né? As grandes indústrias, os grandes varejistas exigiram dos pequenas indústrias, médias indústrias, a entender um pouco melhor esse mercado, né? E forçou um pouco as indústrias a irem nesse plano. Significa o seguinte: para você atender o shopper, você tem que entender como que funciona o teu cliente. Então, quais são as demandas? Qual é a característica de venda? Então, por exemplo, o que a gente percebe quando a gente presta consultoria, principalmente nas pequenas e médias empresas? Por ser um título em inglês, a gente estava conversando, inclusive a nossa conversa, com grandes empresas, grandes varejistas. Então, parece que inicialmente assustou um pouco isso, e a gente está tentando desmistificar. Então, como se começa um business plan, né? Eu acho que essa aqui talvez seja um conceito, né? É fazer o básico bem feito, é entender o mercado que a indústria está inserida, né? Como atender melhor esse cliente. Então, como que você faz um planejamento se você não conhece o perfil de compra do seu cliente?
se você não tem uma política comercial definida para atender os canais, uma política de atendimento por canal. Então, acho que o primeiro passo é esse, é você entender em que mercado você está inserido. Eu acho que esse é o primeiro ponto. A partir daí, é dividir as informações, é você mostrar o seu plano de crescimento. Porque normalmente o que acontece é o seguinte, como você não tem muita informação, você não tem um CRM, você acaba simplesmente colocando um coeficiente de crescimento. Ah, então ano passado o faturamento foi tanto, nós queremos crescer X%. E é top-down, ou seja, mas como que a equipe de venda fica inserida nisso, né? E a gente vai falar um pouco de equipe multidisciplinar, né? Não adianta nada você ter, por exemplo, um departamento como o comercial. Normalmente é o comercial que demanda isso, né? Mas o que adianta o departamento comercial montar um plano de crescimento para os clientes que você atende se a indústria não está preparada? Se, por exemplo, o seu P&D não desenvolver uma embalagem do produto que vai ser lançado, se o supply chain não está envolvido no planejamento de compras. Então, o que eu digo é o seguinte, acho que a gente tem que começar a fazer o básico bem feito. Então, a primeira coisa é entender o mercado que você está inserido, né? Entender, inclusive estudar os seus concorrentes para você fazer melhor, entender o seu cliente e o seu shopper, né? Ou seja, o que o meu consumidor está procurando dentro da loja. Certo. E, na verdade, é uma mudança e uma transformação dessas relações, de todos esses agentes que trabalham ali. Isso. Juntos, que precisam se entender. Perfeito. E trabalhar juntos. Acho que são dois pontos importantes que você comentou. Acho que o primeiro é o JBP é uma jornada. Você não vai acertar no primeiro ano. E também é um conceito. A empresa inteira tem que estar voltada para esse conceito, ou seja, colocar o cliente no centro das decisões estratégicas da empresa. Então, vender o que para quem? É uma pergunta tão simples, né? Que normalmente as pessoas não sabem responder. Você vai vender o que e para quem? Então, quando você começa a responder essas perguntas, você começa a estruturar o teu plano de crescimento. Eu vou crescer quanto? Que tipo de produto? Quais são os meus lançamentos? Qual é a política de atendimento do canal? E sempre focando no sell-out. Então, boa parte do seu trade ele tem que estar voltado lá no PDV. É lá onde que acontecem as coisas, né? Porque o sell-in mal feito pode virar um stop. Então você tem que trabalhar sempre o sell-out. Então, eu acho que isso tem que estar dentro da sua estratégia. Quais seriam então os pontos de atenção e dicas para fazer a diferença? Eu acho que assim, a situação é sempre essa, fazer o básico bem feito. Então, vamos dar um exemplo, porque quando você faz uma empresa, uma multinacional, ela já está bem estruturada, mas vamos falar um pouco mais do nosso mote aqui, que é empresas de pequeno e médio porte, né? Então, é fazer o básico bem feito. Entenda o mercado que você está inserido. Alinhe as suas expectativas de crescimento, não dê metas intangíveis, né? Isso frustra ambos os lados, né? Então, eu acho que esse seria o primeiro ponto, né? O segundo ponto é construir uma equipe multidisciplinar. O que significa isso? A gente sempre fala, né, de colocar o cliente no centro das decisões, mas os seus colaboradores estão focados nesse processo? Ou seja, o meu supply chain ele está envolvido no meu plano de crescimento para poder atender o meu cliente. Então, acho que você tem que trabalhar internamente e comunicar claramente onde você quer ir. E a equipe multidisciplinar ela é fundamental nesse ponto. Acho que todos têm que estar envolvidos nesse processo de alinhamento, né? Ou seja, todos têm que estar alinhados, todos têm que estar focados para atender bem o cliente. Então, acho que seria um ponto bem legal, né? Outro ponto que eu acho que tem que ser evitado, né? Aqui eu quero só ratificar. JBP é uma jornada. Não queira ter resultado a curto prazo, né? Normalmente você, eu fiz uma negociação, acabou não dando certo, de ambos os lados, ou vou tirar de linha, ou não vou investir nesse cliente. Analise a longo prazo. Talvez nesse momento não tenha sido um bom negócio, mas a longo prazo com certeza vai ser, né?
Agradeço muito a sua presença. Eu que muito agradeço obrigada aqui por esse oportunidade. bate-papo tão rico, né, sobre o que é o JBP. Espero poder colaborar. Obrigada. Então a gente agradece aqui a presença do Clisson Filippetti, que é consultor, e a gente pede que vocês continuem com a gente, porque ainda aí vai ter muito bate-papo aqui, temas relevantes sobre a cadeia de varejo, sobre o setor supermercadista. Muito obrigada. Obrigada pela entrevista, Clisson. O JBP realmente é um tema que está em alta e a sua explicação contribuiu bastante para que o assunto fosse melhor entendido por toda a nossa audiência. E mais uma vez, obrigada, Gisele. Nós te esperamos semana que vem com mais um convidado muito especial. E como eu já disse por aqui, o podcast é um quadro que está bombando. E caso você tenha perdido alguma entrevista que já passou pelo programa, basta acessar a nossa playlist no canal do YouTube da Abras, apontando o celular para o QR Code que está aqui na tela. E se você está assistindo o programa através do YouTube, aproveita e deixa um recado pra gente nos comentários. Conta aqui quem você gostaria de ver sendo entrevistado aqui no programa Super Hiper. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já já com muito mais conteúdos incríveis. Não saia daí! Deixa eu conversar com você que é lojista. Venha conferir as principais marcas da indústria de utilidades domésticas e mesa posta e ver de perto os lançamentos do mercado, do setor de cama, mesa e banho e têxteis decorativos. Vai se programando para encontrar a maior variedade de produtos e as melhores oportunidades de negócios nas feiras Home and Gift e Têxtil & Home. As principais marcas do segmento estarão presentes: Plazútil, Bela Janela, Germer Porcelanas, Cortex, Grupo Brinox, Cassiumara, Tramontina, Niazitex, ou Apple Home, Oxford, Camesa, Oasis Tapetes, Porto Brasil. Então já sabe, hein? Faz o seu credenciamento e garanta as melhores compras de 18 a 21 de fevereiro no São Paulo Expo. A gente se encontra na Home and Gift e Têxtil & Home. A transformação do varejo não é novidade, mas agora ela acontece cada vez mais rápido e de novas formas. Entre a exigência dos clientes por experiências integradas, a oferta de mais opções do que nunca, a existência de mais maneiras de comprar e uma necessidade urgente de acelerar as cadeias de suprimentos, há muitos desafios para enfrentar. A verdade é que você sabe exatamente o que é preciso fazer. Porém, é difícil transpor a lacuna entre estratégia e execução ao lidar com fatores tão diferentes como funcionários e clientes, área de vendas e depósito de lojas, cadeia de suprimentos e entrega final, software e hardware. E isso se torna mais difícil conforme as linhas ficam mais tênues, as lojas viram centros de processamento de pedidos e os pagamentos são efetuados em qualquer momento e lugar. Para acompanhar o ritmo das mudanças e avançar, é preciso unificar as tecnologias e fornecedores. É preciso contar com o parceiro certo. Um consultor estratégico que possa ajudar a transpor a lacuna entre estratégia e execução, unindo todas as peças em uma plataforma totalmente unificada e escalável. Com a Zebra, você tem todo o necessário para otimizar seu desempenho e oferecer uma experiência superior ao cliente. Vamos unir forças para aprimorar sua experiência omnicanal e em loja. Obtenha visibilidade total sobre os inventários e controle as operações. Aproveite dados ainda não explorados para estabelecer prioridades e determinar as ações certas no momento certo. Conecte as equipes e dê autonomia aos funcionários para fazer com que se sintam motivados e ajudá-los a realizar as tarefas mais importantes. Assim, suas equipes poderão agir e se preparar para o que virá a seguir, porque quando você consegue unir todos esses aspectos, você tem tudo sob controle. Agora sim, sua vantagem competitiva foi capturada. Voltamos para mais um bloco do programa Super Hiper Abras. E aqui nós temos sempre as melhores entrevistas com grandes nomes do varejo alimentar brasileiro. E logo mais você vai conferir mais uma delas. Mas antes de chamar o próximo conteúdo, eu quero dar um recado muito importante. Na próxima terça-feira, dia 20 de fevereiro, acontece em São Paulo o Pós-NRF Abras, evento gratuito e exclusivo para supermercadistas e patrocinadores.
Com curadoria de Alberto Serrentino e Eduardo Terra, o evento vai promover um espaço propício para a construção de parcerias e trocas de ideias inovadoras, onde os supermercadistas presentes poderão fazer relacionamentos cada vez mais necessários no mundo dos negócios. Além de conhecer as principais tendências para o varejo alimentar brasileiro, apresentadas em Nova York durante a edição de 2024 da NRF. O evento será realizado no prestigioso Teatro B32 em São Paulo. O credenciamento começa às 8 horas da manhã e a agenda se inicia a partir das 9 horas. Anote em sua agenda na próxima terça-feira, dia 20 de fevereiro. Lembrando que o evento é exclusivo para supermercadistas, portanto faça agora mesmo sua pré-inscrição no site pós-nrf.abras.com.br. Esperamos por você! E dando continuidade ao nosso programa, nós vamos acompanhar a entrevista que a Renata Ruiz, editora-chefe da Super Hiper, realizou em nossos estúdios com mais um grande parceiro do setor. Essa semana ela conversou com o Gilmário Cavalcante, ele que é head de operações e parcerias da Sensei. E no bate-papo eles falaram sobre a jornada de compra do cliente, a participação da empresa na NRF 24 e os diferenciais da Sensei com os planos para 2024. E para quem ainda não conhece, a Sensei é o principal fornecedor europeu de lojas autônomas, oferecendo uma solução segura e confiável baseada em inteligência artificial para que os varejistas construam operações eficientes e proporcionem uma experiência de compra sem atritos. A Sensei oferece uma tecnologia que prioriza o cliente com a mega eficácia operacional e também reduz os custos de implementação para o proprietário do negócio. A empresa segue prospectando o cenário nacional para novos negócios e ainda pretende fechar parcerias com empresas tanto do varejo quanto da indústria para modelos de containers, lojas inteligentes e pontos externos de destaque em centros comerciais. Aliás, a importância de se construir parcerias é um assunto que o Gilmário também abordou nessa entrevista. Confira agora como foi. No programa anterior a gente conversou com o Olivier Borrelli, que é o Country Manager da Sensei, e hoje eu estou aqui com o Gilmário Cavalcante, que ele é Head de Operações e Parcerias. Tudo bom? Tudo bem, e você, Renata? Tudo bom. É um prazer estar com você aqui para contar um pouquinho mais do que a Sensei está fazendo aqui no Brasil e os planos e os projetos que vocês estão trazendo aqui para o nosso varejo alimentar. Bom, a Sensei, ela quer democratizar, né, no caso, o varejo, porque por muitos e muitos anos, né, o varejo não evoluiu para esse mercado. Tem a parte de automação, mas não evoluiu. E agora a gente quer realmente criar um impacto para poder gerar uma experiência de compra para os clientes fantástica. E entregar para o dono do mercado toda a jornada de compra do cliente. E com isso, é claro que ele vai conseguir fidelizar ainda mais os seus clientes. Você pode contar um pouquinho como que ele, em termos práticos, como que ele vai fidelizar melhor esse cliente? Numa loja autônoma, nós temos a visão computacional, que capta todo o comportamento e a jornada de compra do cliente. As prateleiras têm sensores, então quando ele tira um produto da prateleira, automaticamente você sabe que aquele produto está indo para a cesta de compra deles. E nós temos o realgrama, que é justamente como deveria estar exposto o produto na loja. Com essas 3 camadas, nós garantimos 99% de acuracidade que o cliente pegou aquele produto. Na hora de sair, ele escolhe a forma de pagar. Ou ele paga, se ele é um cliente identificado com o QR Code, ou simplesmente com o cartão de crédito. E dessa maneira ele simplesmente sai da loja, evitando aquela espera, aquelas filas longas e perder tempo. Se você for imaginar quanto tempo você gasta da sua vida em filas, você começa a ver o quanto é importante para o varejo e o quanto nós vamos impactar o varejo com essa mudança. É verdade. Eu estive lá no Photogol, né, e vi que realmente é uma experiência diferente, uma experiência muito mais fluida, assim, sem atrito. Exato. É isso que vocês querem trazer para os... Porque na semana passada o Olivier falou até em atacarejos. Exato. Como que vai funcionar isso? Nós estamos preparados justamente para vários tamanhos de loja, sem problema nenhum. Temos também um formato, né? Temos 3 produtos. Um que é para loja, seja de vizinhança ou um atacarejo, um supermercado. Temos também um container store, que a gente chama, um container onde você consegue colocar os produtos e deixar num condomínio ou numa universidade 24 horas por 7 dias da semana. Simplesmente a pessoa, com o cartão de crédito, com o seu aplicativo, ele abre a porta, pega o produto e já sai, a qualquer hora do dia. E temos também o cabinet, que é um armário, que seria, digamos assim, muito parecido com a vending machine, mas seria como a geladeira da sua residência. Que para você abrir, você apresenta o QR Code ou o cartão de crédito
E ao pegar o produto que você ficar na mão e você fechar, ele é debitado automaticamente no seu cartão de crédito. Simples assim. Interessante. E aí você falou que fica 24/7 e é uma realidade aqui no Brasil, infelizmente. Como que a parte de furtos e, não sei... Do ponto de vista tanto de loja, quanto no caso do container, quanto no cabinet, assim como você pega o Uber, né? Você tem aí o seu registro do cartão de crédito. Então, automaticamente, quando você pega o produto, ele já está reconhecendo que é a Renata. Então, não ter o furto, praticamente a gente elimina o furto. Nas 3 situações, com a mesma tecnologia. E quanto ao LGPD, tem algum problema? Porque a gente tem essa lei. Então, nós, desde o nascimento da Sensei, nós nos preocupamos com isso, né? Então, nós não temos aí o reconhecimento facial. Para nós, quando você entra na loja, você vira um avatar, um código. Né? Então, cada pessoa que entra na loja é um código. Eu passo esses dados para o dono do supermercado. Agora, ele que tem acesso aos dados do cliente, uma vez que o cliente for identificado e baixou o app e tudo mais. Mas nós não temos os dados do cliente. Então, o supermercado tem esses dados e aí ele pode trabalhar melhor a jornada do cliente, oferecendo o que o cliente quer. Imagina. Como vocês ajudam? Então, Renata, olha só. Hoje, o supermercado ele só tem o dado do que, quando o cliente sai da loja, o ticket. O ticket. Aí, pelo ticket, ele sabe quantas pessoas entraram e o valor. Com essa tecnologia que nós temos, ele sabe exatamente o comportamento do cliente, desde a hora que ele entra até a hora que ele sai. Ou seja, se você está lá escolhendo o seu shampoo ou um condicionador, o tempo que você ficou diante da prateleira, se você devolveu o produto, tudo isso nós temos, são os dados que nós temos para poder trabalhar. E é claro que o varejista pode pegar esses dados e buscar com eles de que maneira eu posso atender melhor a Renata. Inclusive com uma publicidade, digamos assim, uma promoção feita somente para você. Na verdade, o que está mudando no varejo é que não é só o número de lojas que o varejo tem que ter. Na verdade, ele tem que verificar quantos clientes ativos ele tem que está comprando, seja dos diversos canais da loja, ou loja, ou e-commerce. O varejo está mudando muito. E é nessa hora que os dados são extremamente importantes. Interessante. Falando em atualidades, vocês participaram da NRF esse ano, né? Vocês voltaram agora, que é a maior feira. Como que foi essa participação? Foi excelente. Visibilidade, nós recebemos pessoas dos 5 continentes, todos muito interessados. E o mais interessante foi que quando eles passavam por essa experiência, aí você realmente viu o impacto. Porque era tudo muito simples, muito sem nenhum tipo de atrito. Ele entrava, pegava o produto, na hora de pagar, chegava no terminal, numa tela, ele já falava, nossa, os produtos já estão listados aqui? Fantástico, é só sair. Foi muito simples. Então, japonês, romenos, americanos e dos brasileiros, nós tivemos lá, digamos, praticamente todas as, assim, grupo de brasileiros que foram para lá visitando e passando por essa experiência. Mais de 1000 pessoas passaram na nossa loja. Que legal. Foi fantástico. E você falou dos brasileiros. Quais são as parcerias que vocês têm aqui no Brasil, se vocês puderem falar? Nós temos um contrato global com a HPE e estamos firmando aqui no Brasil, já está praticamente assinado. E estamos com uma parceria com a Eletrofrio e com a Fest. A Eletrofrio na parte de refrigeração e a Fest na parte de prateleiras e gôndolas. Então, Cavalcante, me conta quais são os diferenciais da tecnologia da Sensei? Bom, o primeiro diferencial que o varejista gosta muito é que nosso sistema, né, ele não utiliza cloud, utiliza servidores, que é mais barato. Nosso sistema também permite que o cliente, na hora que após ele terminar a jornada dele de compra, ele desejar verificar no terminal os produtos que estão na cesta dele, ele consegue já ver em tempo real. E questões de segundos, ele depois já está sendo debitado no cartão de crédito dele, coisa que não acontece em outras empresas que estão no mercado mundial, né? Tem uma coisa que foi até um fato lá no Paraná, que são o problema de emprego, de pessoas. Quando você olha na loja, parece que tem poucas pessoas, mas na verdade não. Então, o processo da loja, a operação de loja, ela não muda. O que nós estamos tirando são as pessoas que ficavam no caixa, e evitando as filas. Mas o processo de reposição, tudo isso vai continuar acontecendo. Só que tem uma vantagem. Como você tem os dados daquilo que está saindo da loja, você consegue, em tempo real,
fazer gestão da loja e colocar os produtos de acordo com a necessidade. Você consegue mandar através de um app, seu celular, para que o funcionário vá repor no corredor tal, produto tal. Então você também ganha eficiência operacional. É legal porque eu tive a oportunidade de ver, o que está atrás da loja tem uma equipe muito grande trabalhando para manter ela funcionando, né? Essa equipe vai continuar, como digo, fazendo outras funções, né, na loja, para que a loja sempre esteja, assim como a sala da sua casa, pronta para receber uma visita. É assim que o varejo tem que estar, né? Então, tirando as filas, tirando essa questão de você escanear um produto, tirando todo o atrito, você faz com que o cliente vá para essa loja para uma situação de experiência prazerosa, em todos os sentidos, até na hora de pagar a conta, por exemplo. E aí vai abrindo mais lojas, gerando também mais empregos, né? Exatamente. Nós já estamos aí com clientes no Chile, na Argentina, nós estamos já trabalhando toda a nossa operação pronta para trabalhar toda a América Latina. Além do Chile e da Argentina, quais os outros mercados que vocês estão já? Nós estamos na Europa e agora no Brasil. E esses outros mercados, claro, a demanda já existe, né? Mas nós queremos consolidar primeiro o mercado brasileiro e pegamos aí, no caso, o Chile, Argentina e a Europa, para depois ir para os outros mercados. Tá, e para fechar aqui, quais são os planos para esse ano e para os próximos? Para esse ano nós estamos com uma expectativa muito boa, né? A NRF mostrou para nós, por tudo que eu ouvi dos brasileiros, desejando já o produto, já entendendo realmente essa experiência de compra e eficiência operacional que a gente vai trazer para eles. Então, já saímos de lá com um contrato fechado, né? Já estamos aí para dar os próximos passos e outros clientes que já vislumbram realmente essa eficiência. Eu acredito que no Brasil, brevemente, vocês vão ouvir falar muito da Sensei, em número de lojas, em número de parcerias, né? E acredito também para o resto da América Latina, com certeza nós temos aí uma expectativa muito positiva. Então fica aqui, quando vocês inaugurarem mais lojas, por favor, convide a Super, porque a gente vai ter um prazer de cobrir, fazer a cobertura. Com certeza, acho que a Super Hiper, a Abras, né? Acho que a gente sabe que o papel que a entidade cumpre no mercado brasileiro de estar sempre trazendo as inovações, as notícias e fazendo com que o varejo evolua, né? Então, com certeza estaremos junto com vocês. Tá. Eu agradeço a sua participação, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo e eu volto aí com a Larissa. E o nosso programa vai fazer uma pausa, mas a gente volta bem rapidinho, logo após os comerciais. Fique por aí. A transformação do varejo não é novidade, mas agora ela acontece cada vez mais rápido e de novas formas. Entre a exigência dos clientes por experiências integradas, a oferta de mais opções do que nunca, a existência de mais maneiras de comprar e uma necessidade urgente de acelerar as cadeias de suprimentos, há muitos desafios para enfrentar. A verdade é que você sabe exatamente o que é preciso fazer. Porém, é difícil transpor a lacuna entre estratégia e execução ao lidar com fatores tão diferentes como funcionários e clientes, área de vendas e depósito de lojas, cadeia de suprimentos e entrega final, software e hardware. E isso se torna mais difícil conforme as linhas ficam mais tênues, as lojas viram centros de processamento de pedidos e os pagamentos são efetuados em qualquer momento e lugar. Para acompanhar o ritmo das mudanças e avançar, é preciso unificar as tecnologias e fornecedores. É preciso contar com o parceiro certo. Um consultor estratégico que possa ajudar a transpor a lacuna entre estratégia e execução, unindo todas as peças em uma plataforma totalmente unificada e escalável. Com a Zebra, você tem todo o necessário para otimizar seu desempenho e oferecer uma experiência superior ao cliente. Vamos unir forças para aprimorar sua experiência omnicanal e em loja. Obtenha visibilidade total sobre os inventários e controle as operações. Aproveite dados ainda não explorados para estabelecer prioridades e determinar as ações certas no momento certo. Conecte as equipes e dê autonomia aos funcionários para fazer com que se sintam motivados e ajudá-los a realizar as tarefas mais importantes. Assim, suas equipes poderão agir e se preparar para o que virá a seguir, porque quando você consegue unir todos esses aspectos, você tem tudo sob controle. Agora sim, sua vantagem competitiva foi capturada. Deixa eu conversar com você que é lojista.
Venha conferir as principais marcas da indústria de utilidades domésticas e mesa posta e ver de perto os lançamentos do mercado, do setor de cama, mesa e banho e têxteis decorativos. Vai se programando para encontrar a maior variedade de produtos e as melhores oportunidades de negócios nas feiras Home and Gift e Têxtil and Home. As principais marcas do segmento estarão presentes: Plasútil, Bela Janela, Germer Porcelanas, Cortex, Grupo Brinox, Cassiumara, Tramontina, Niasitex, ou Apple Home, Oxford, Gamesa, Oasis Tapetes, Porto Brasil. Então já sabe, hein? Faz o seu credenciamento e garanta as melhores compras de 18 a 21 de fevereiro no São Paulo Expo. A gente se encontra na Home and Gift e Têxtil and Home. Imagina ter a oportunidade de entender o comportamento de compra do shopper, monitorar seu preço e seus concorrentes diariamente, loja a loja, e acompanhar seu market share semanal com um único clique? Só a Horus consegue gerar insights acionáveis de forma ágil e intuitiva. Tudo isso é possível pois coletamos centenas de milhões de notas fiscais, permitindo entregar dados em tempo real, monitorando mais de 300 categorias de produtos. Se você precisa melhorar sua performance, aumentar suas vendas e entender mais sobre o seu shopper, não deixe de conhecer a Horus. O programa Super Hiper já está de volta e neste bloco você vai acompanhar uma entrevista sensacional que a Renata fez com a Roberta Terino, head de produtos da Horus. No último ano, a Horus analisou cerca de 1 milhão de notas fiscais que serviram de base para o desenvolvimento de um estudo aprofundado para apontar as principais tendências de mercado. E no bate-papo elas conversaram sobre essas tendências e a Roberta ainda comentou sobre o crescimento dos mercados de vizinhança. Confira como foi agora no SH News. Hoje a gente vai conversar com a Roberta Terino, ela é head de produtos da Horus. Vamos conversar a respeito do que a gente publicou na revista Super Hiper Panorama 2024 e outras coisas que as novidades que a Roberta vai trazer. Tudo bom, Roberta? Olá, muito obrigada pelo convite, né, e vamos bater esse papo aqui super relevante, né? Com certeza. A Super Hiper já tem uma parceria com a Horus, muito bacana. E aí, no final, assim, de dezembro e janeiro, a gente publicou aquela pesquisa tradicional agora que a gente sempre faz sobre consumo. Então, eu queria que a Roberta, queria que você explicasse um pouquinho, né? Para que você mostrasse quais são as principais tendências que vocês identificaram nesse estudo. Então, vamos lá. Acho que é importante a gente, antes de falar sobre o estudo, né, falar sobre a quantidade de dados que a gente avalia, que a Horus avalia, né, para todas essas conclusões que a gente vai trazer hoje aqui, né? Então, anualmente são analisadas mais de 500 milhões de notas do varejo alimentar brasileiro, né, e com isso a gente consegue, né, captar movimentações, tendências muito importantes. E eu acho que antes da gente até começar a falar do estudo em si, é importante a gente falar um pouco sobre o contexto, né, econômico do Brasil, que certamente tem um impacto direto, né, no que a gente vê nos dados, né? Então, a gente sabe que 2023, né, começa como um ano desafiador, né, cheio de incertezas, mas no final do ano a gente vê que teve um fechamento, né, de certa forma positivo, né? Então, tiveram indicadores super importantes como inflação, né, que teve uma queda importante, taxa de juros ainda muito alta, porém também já aí com, né, alguns cortes feitos. A gente teve uma retração também no desemprego. Então, são fatores que acabam contribuindo aí para o aquecimento do consumo. E é justamente isso que a gente viu no estudo da Horus, né? Então, o ticket médio, né, do brasileiro aumentou em 2023 em relação a quando a gente olha para 2022. Né? Então, acho que esse é um indicador super importante aí para a gente começar a falar sobre o ano de 2023, né, e pensar aí para 2024. Tá, e nesses estudos vocês viram algumas mudanças que foram significativas no comportamento do consumidor? A gente viu um tema que a gente já vem falando, né, na verdade é uma mudança, né, na indústria, né, que acaba impactando o consumidor,
que é a reduflação, né? Então, num cenário econômico, né, mais desafiador dos últimos anos, né, uma estratégia para que o consumidor continue comprando suas marcas, os seus produtos, né, ele levando para casa embalagens menores, né, mas pelo menos, né, mantendo aí o seu desembolso. Né, lançamentos, né, a gente sabe que lançamento é algo que sempre movimenta muito, né, a indústria e é importante para o consumidor. Então, né, a gente viu que a cada 5 carrinhos, em pelo menos um, tinha um lançamento, ou seja, um consumidor aí disposto a experimentar novos produtos, tá? A gente vê uma mudança também, né, importante no que a gente chama de missão de compra, né? Então, o que leva o consumidor, né, ao mercado. Então, a gente sabe que o abastecimento é a principal missão de compra, né, que movimenta o maior dinheiro aí no mercado, mas a gente vê que compras de emergência, né, ganharam importância em 2023, né? Ou seja, o consumidor buscando ali o canal de vizinhança mais perto de casa, né, para comprar produtos ali, né, enfim, que estão em falta, uma compra de impulso. Então, acho que essas são algumas das tendências que a gente viu esse ano. Você falou uma coisa bem interessante que a gente até notou: o crescimento do mercado de vizinhança. Isso é reflexo dessas compras de emergência, desse comportamento do consumidor? Sem dúvida, né? Uma coisa puxa a outra, né? Então, esse é o tipo de canal que o consumidor busca, né, numa compra menor, né? Uma compra onde ele leva menos itens. Mas é muito importante também, né, a gente não deixar de mencionar, né, o que eu falei anteriormente, a importância ainda do outro extremo, né? Que é o atacarejo, que são as compras de abastecimento, né, onde o ticket médio do shopper é muito mais alto, onde ele leva uma quantidade de itens 4, 5 vezes maior do que numa compra de emergência, né? Um canal importante aí também para lançamentos, principalmente de promo packs, a gente viu, né? Até porque é um canal onde o consumidor busca preço, algo que segue bastante importante para o consumidor. É engraçado, a gente vê o crescimento tanto de atacarejo como de mercado de vizinhança. Isso a gente vê que é bem o reflexo do consumidor. Mas teve algum aumento de ticket médio nesses mercados de vizinhança? Você pode, mesmo seja a missão de compra às vezes menor, mas ela teve um aumento significativo? Sim, a gente vê um aumento no ticket médio, né, tanto no atacarejo quanto no mercado de vizinhança. Né? E o canal que acaba, né, enfim, e já os supermercados ali, digamos, intermediários, né, é um canal que já fica ali, né, um pouco mais estável ou tem até uma queda, né, no ticket médio. Então a gente tem as duas pontas aí, né, se destacando com esse aumento de ticket médio, com esse aumento de itens no carrinho, né, e estimulando, impulsionando esse aumento de ticket médio. Além, claro, de aumento de preço. Né? O aumento de preço ele é bastante importante para esse aumento no gasto médio do consumidor em suas compras. E você falou uma coisa interessante, você falou tanto de reduflação como promopacks e lançamento de produtos, né? A gente sabe que a indústria tem lançado vários produtos. Como que o consumidor, no que vocês estão percebendo, eles absorvem essas mudanças assim também da indústria? E o varejo consegue acompanhar tudo isso em termos de vendas? Como que vocês, de consumo, como que vocês analisam isso? A gente sabe que para a indústria, né, lançamento, inovação é muito importante para movimentar as categorias, mas, por outro lado, é um desafio quando a gente pensa que a gôndola é elástica. Né? Então, colocar novos itens nos varejos não é, às vezes, uma missão tão simples. E até por isso a gente viu que o atacarejo é um canal que se destaca, né? Claro, ele tem um portfólio, às vezes, mais enxuto, algo até que vem mudando, né? Então, no passado, o atacarejo, de fato, tinha um portfólio bem enxuto. Hoje, cada vez menos, hoje, cada vez mais com os mesmos produtos que a gente encontra num hiper, num supermercado, né? E é um canal que se mostrou mais aberto, né? Enfim, onde o lançamento funcionou bem.
né? E aí, fazendo uma relação curiosa, se a gente considerasse que lançamento é uma categoria de produto, né, como biscoitos, como refrigerante, lançamento seria a terceira categoria com maior incidência no carrinho do shopper, né? Ou que é um pouco do dado que eu trouxe, que a cada 5 carrinhos, né, pelo menos um deles tem a presença de um lançamento. Então é algo que é importante para o varejo, né? Para o varejo é muito importante ter os lançamentos, ter o produto certo para atrair o shopper, né? Então é algo que movimenta bastante, sim. Quais são as categorias de lançamento que a indústria e o varejo eles têm mais? Eles sabem que o consumidor vai lá e vai comprar. Eu acho que eu posso citar uma, né, que está muito relacionado a um tema muito quente, né, no momento, que está relacionado à sustentabilidade, relacionado também à saúde, né, algo hoje bastante valorizado aí, principalmente por essas gerações mais jovens que estão chegando, né? Então, um segmento de produto que a gente viu que teve uma performance muito positiva em 2023, dando esse exemplo, né, alimentos veganos, né, porque traz essa questão de saúde, traz essa questão de propósito, né, de preocupação com o meio ambiente, né? Então é algo que hoje é bastante procurado e valorizado, né, pelo consumidor e, como eu falei, especialmente pelas gerações mais novas. Uma das perguntas que eu tinha deixado mais para o final, mas acho que eu vou trazer agora. Porque como você vê esse comportamento em relação a esses produtos? Teve um crescimento, a gente até colocou lá na Super Hiper um índice evolutivo dessa cesta de alimentos veganos e saudáveis. Você vê essa mudança assim, que vai se enfatizar mais nesses próximos anos? Eu acho que sim. E aí eu posso até fazer uma conexão, né, com um super evento, né, que o mundo acabou de participar, que foi a NRF lá nos Estados Unidos, né, onde esse foi um dos temas abordados, né? Então a questão da sustentabilidade, né, do propósito, né, do consumidor buscando um valor adicional, ou seja, valor não é mais apenas qualidade e preço, né? É o propósito da marca, a história que a marca conta, né? O impacto dela social, político, né? Então isso é uma tendência que está em ascensão, né? E que certamente aí para os próximos anos vai ser super importante a indústria e o varejo, né, considerarem nas suas estratégias, nos seus lançamentos, enfim. E falando em sustentabilidade, já que você falou da NRF, quais são as estratégias que você vê que o varejo tem que adotar para se adaptar a esse novo comportamento do consumidor? Em relação à sustentabilidade, então a gente vê iniciativas verdes, né, por exemplo, né, então outro dia eu conheci, né, um software onde o varejo implementa com a ideia de que não é preciso imprimir a nota fiscal, né? Ou seja, o consumidor ele tem acesso à nota fiscal em um aplicativo, né? Então isso é algo que o consumidor ele valoriza, né? Dentro para escolher o seu varejo, por exemplo, né? Olhando para a indústria, tem toda uma questão das embalagens, né? Então redução de plástico, por exemplo, né? Então tem atitudes seja do varejo, seja da indústria, né, que colocam esse tema de sustentabilidade como prioridade, que atrai bastante, né, o consumidor hoje. Muito legal, né, Roberta? Então eu vou te fazer um convite. O papo está muito gostoso, a gente tem muita coisa ainda para conversar. Eu vou deixar essa primeira parte aqui e na semana que vem a gente continua aqui com a Roberta. Combinado. E na semana que vem a Renata volta com a segunda parte dessa incrível entrevista. E agora eu tenho um recadinho muito importante para os supermercadistas. A Abras deu início aos estudos para a pesquisa do Ranking Abras 2024. O estudo mostra o desempenho e as principais movimentações das empresas supermercadistas, compondo um amplo e detalhado levantamento do resultado do varejo alimentar. E você, supermercadista, pode contribuir com a nossa pesquisa preenchendo o formulário disponível no site ranking.abras.com.br.
O prazo para preenchimento do formulário do ranking termina no dia 15 de março e o resultado do estudo será divulgado no dia 8 de abril durante Smart Marketing Abras 2024. Então, vou repetir o site, ranking.abras.com.br. Não fique de fora, nós contamos com a sua participação. E por falar em Smart Marketing, os preparativos para a edição de 2024 estão a todo vapor. Neste ano, a Abras vai ampliar a gestão de performance dos supermercadistas. Anote na sua agenda. O evento vai acontecer em São Paulo, no Expo Transamérica, nos dias 8 e 9 de abril. No dia 8 acontece o jantar tradicional do ranking para os convidados e no dia 9 de abril o encontro das comunidades de alta performance. Então você, supermercadista de alta performance, já pode se inscrever para participar do Prêmio Profissionais do Ano, que acontece durante a programação. Você pode ser reconhecido no varejo alimentar participando do prêmio que está aberto a todos os CEOs, diretores e gerentes das seguintes áreas funcionais: comercial, marketing, operações, tecnologia, pessoas, financeiro, eficiência operacional, jurídico e expansão, obras e engenharia, que estejam ocupando a função em março de 2024. Acesse o site smartmarket.abras.com.br/prêmio e confira o regulamento. As inscrições vão até o dia 1º de março, então não perca tempo. O programa de hoje está chegando ao fim e eu fico por aqui, mas eu espero por você na próxima semana. Sempre às quintas-feiras, 20 horas da Com Brasil e no canal da Abras no YouTube. Até semana que vem!